Um dia nós vamos ter a nossa EBD online, né? E eu quero primeiramente agradecer a Deus por esse dia, pedir permissão a Ele que possamos fazer essa aula debaixo da sua graça, debaixo da sua misericórdia, né? Um Deus tão grandioso que tem nos ajudado em tempos tão difíceis, mas a sua obra não para. E nós, mesmo em casa, mesmo um pouco afastados, estamos aqui, lendo a sua palavra, aprendendo, fazendo a nossa EBD online, tendo os nossos cultos online, para que a palavra de Deus possa alcançar a sua vida e que a sua fé não venha esmorecer. Então, hoje vamos começar mais uma aula. É a lição de número 12, tá? A lição de número 12, que tem o texto, né, de Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. E o texto bíblico básico para o nosso estudo está lá em João, capítulo 1, versos de 1 a 13. E diz assim a palavra do Senhor. João 1, de 1 ao 13. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amém? E eu queria, depois de ler esse texto, eu queria discorrer um pouquinho sobre ele, antes de nós entrarmos, né, propriamente no conteúdo da nossa lição, porque estudando um pouco essa palavra, eu descobri que o termo verbo ou palavra, ele é usado de maneiras diferentes na Bíblia. No Novo Testamento, há duas palavras gregas traduzidas como verbo ou palavra, que são rema e logos. Elas têm significados ligeiramente diferentes. Rema significa uma palavra falada. Por exemplo, em Lucas 1:38, diz assim: quando o anjo disse a Maria que ela seria mãe do Filho de Deus, Maria respondeu: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. Rema. Logos. Logos, no entanto, tem um significado mais amplo e mais filosófico. Este é o termo utilizado aqui em João 1. Ele geralmente implica em uma mensagem total e é utilizado principalmente em referência à mensagem de Deus para a humanidade. Por exemplo, em Lucas 4:32, que diz que quando Jesus ensinava o povo, muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra, logos, era com autoridade. As pessoas ficaram surpresas não apenas pelas palavras específicas que Jesus escolheu,
mas por sua mensagem total. O verbo, que é Logos, em João 1, está se referindo a Jesus. Jesus, ele é a mensagem completa. Ele é tudo que Deus quer comunicar ao homem, né? Jesus é tudo aquilo que Deus quer comunicar ao homem. O primeiro capítulo de João nos dá esse vislumbre do relacionamento que é entre o Pai e o Filho, entre Deus e Jesus, antes de Jesus vir à Terra, na forma humana. Ele, aqui no versículo 1, diz assim, ele preexistiu com o Pai. No versículo 3 diz que ele estava envolvido com a criação de tudo. E no versículo 4 diz, ele é a luz dos homens. Entretanto, Deus, Pai, ele é Espírito. Ele é invisível aos olhos humanos. A mensagem de amor e de redenção que Deus falou por meio dos profetas. Jesus, ele é a mensagem de amor, de redenção, que foi falado durante séculos pelos profetas. Como os profetas como Ezequiel, como Mateus, eles falaram, né, durante séculos sobre Jesus. Mas as pessoas achavam fácil ignorar, né, a mensagem de um Deus invisível. Então eles continuaram a pecar e se rebelar contra Deus. Então essa mensagem, que é Jesus, ela se fez carne e assumiu a forma humana e veio habitar entre nós. E ela veio habitar entre nós para que todos aqueles que não criam pudessem crer na mensagem de amor que habitava entre nós, que saiu da sua glória e veio habitar entre nós. Recapitulando aqui, nós falamos no começo sobre rema e logos. Então, rema, o seu significado básico é palavra. E com mais profundidade, poderíamos dizer que é uma palavra dita pelo Senhor. Mateus 4,4 diz, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E Logos é o Deus ativo, o Deus da redenção, o Deus da revelação. Então Jesus, que é Logos, que é a palavra que Deus nos comunicou, ele não é apenas a palavra de Deus aos homens. Ele é a palavra. Ele é o verbo. Ele é tudo aquilo que Deus quer comunicar ao homem. Amém? O texto áureo, aqui na nossa revista, está em Isaías 9,6, que diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A palavra introdutória se refere a esse texto que nós acabamos de ler. O texto áureo dessa lição, Isaías 9,6, manifesta o testemunho profético de duas naturezas do Senhor Jesus, quando faz referência ao menino que nasce, que é o Jesus, homem, e ao filho que nos é dado, Jesus, Deus. Enquanto o termo filho revela a natureza divina de Cristo. O item 1, que nós vamos discorrer agora, fala sobre Jesus homem, o menino nasce. Em Gálatas 4,4, diz assim, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido
sobre a lei. Eu anotei o seguinte aqui para complementar a nossa aula. O sentido escatológico que envolve esta frase, esse texto que nós lemos agora de Gálatas 4:4, é muito forte. E podemos interpretar da seguinte maneira. Deus Pai envia o seu Filho para salvar a humanidade que está imersa no pecado. Com essa iniciativa de Deus, o tempo atinge a sua plenitude. Mas a gente não deve olhar o aspecto durativo do tempo, mas sim o conteúdo do tempo. Nós entendemos com isso que o tempo ele não foi cancelado, mas sim se evidencia a ideia escatológica da teologia paulina. Quer dizer, Deus ele irrompe, Deus age diretamente na história da humanidade com o evento Jesus. Jesus entra na história da humanidade colocando o evento mais maravilhoso que nós poderíamos ter. O presente que Deus nos deu, que é Jesus. E agindo dessa maneira, realizou-se a ação escatológica com a humanidade. O plano de Deus ele completa uma nova etapa com a humanidade, dando assim início à etapa que nós chamamos de último tempo. O item 1.1 da nossa revista, eu vou começar lendo ele, Hebreus 2,17, que diz assim, 1.1 é semelhante a nós, o tema. Hebreus 2,17 diz, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, que é de Deus para expiar os pecados do povo. Cristo, ele se tornou um com a humanidade, a fim de quê? De se tornar o sumo sacerdote que nos representa diante de Deus. E a sua morte, ela faz o quê? Ela faz a expiação ao remover a ira de Deus contra nós por causa dos nossos pecados. E por isso, agora nós podemos nos aproximar de Deus e Ele, com a sua misericórdia, se compadece de nós e nos socorre. Por quê? Porque Ele, na sua forma humana, Ele experimentou sofrimento, experimentou provações, tentações, mas com porém, sem pecar. Na sua forma humana, Jesus experimentou as mesmas sensações e consequências da vida que nós. Ele sofreu, foi tentado, teve provações, mas ele nos provou que pode passar, que nós podemos passar por tudo isso sem pecar, porque assim ele o fez. Tudo dentro da palavra. Amém? Na nossa revista está escrito assim, diversas passagens bíblicas comprovam a humanidade de Cristo. Como homem, ele experimentou as mesmas coisas que experimentamos. Ele, por exemplo, nasceu da mesma forma que todas as crianças. Lucas 2,7. E ela deu à luz ao seu primogênito. Envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Quer dizer, Jesus, ele nasceu e foi colocado onde o gado se alimentava. E tudo ocorreu com as circunstâncias mais simples e humildes possíveis. Jesus, ele é rei, mas ele viveu
da forma mais simples e humilde possível. Nós, os filhos de Deus, somos sacerdotes e reis, mas devemos tomar o exemplo dele e também vivermos de forma simples e humilde. Outro aspecto é que ele desenvolveu-se em estatura como qualquer outro jovem. Lucas 2:40 e Lucas 2:52. Lucas 2:40 diz assim: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2:52 diz: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus, ele experimentou o crescimento físico e mental. Crescia em sabedoria conforme a graça de Deus. Ele era perfeito na natureza humana e ia adquirindo a maturidade segundo a vontade de Deus. Um outro ponto que o autor aqui aborda é que ele assumiu a semelhança da carne pecaminosa, mas não o pecado da natureza carnal. Romanos 8:3. Romanos 8:3 diz o seguinte: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne. Devemos destacar que para assumir os nossos pecados, Deus tinha que fazê-lo em um corpo semelhante ao nosso. Em 2 Coríntios 5:21, o apóstolo Paulo fala assim: aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nele não havia pecado. Nosso Senhor Jesus, ele sempre permaneceu como imaculado Cordeiro de Deus. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele se fez objeto do juízo de Deus ao se tornar uma oferta na cruz pelos nossos pecados. Sofreu o nosso castigo lá na cruz e, com isso, ele tornou possível a Deus perdoar os pecadores, sem violar a sua justiça. Mas nós temos que perceber uma coisa, mas somente quando vivemos em união e comunhão com Cristo, é que nos tornamos justiça de Deus. Amém? Aleluia. Aqui na nossa revista, damos os exemplos aqui de outras evidências textuais. O Dr. Harold Willmington, em sua obra teológica intitulada Guia de Willmington para a Bíblia, contempla-nos com uma joia de estimável valor a respeito da humanidade do Senhor Jesus. Ele nos fala na dimensão física, na dimensão cognitiva e na dimensão emocional. Na dimensão física, o Dr. Harold Willmington nos dá vários exemplos bíblicos, da humanidade de Cristo. O seu corpo foi concebido no ventre de uma mulher. Lucas 1:31 diz o seguinte: e eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Outra evidência é que com aquele corpo ele viveu na terra. Mateus 26:12 diz: ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparado para o meu sepultamento. Ele também possuía carne e sangue, Hebreus 2:14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ele diz também que Jesus sentiu fome, Mateus 4:2.
E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Ele sentiu sede, João 19, 28. E depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Jesus, ele se cansou, João 4, 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e isto era quase a hora sexta. Jesus também dormiu, Mateus 8, 24. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. Ele suou gotas de sangue, Lucas 22, 44, que diz, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão. Jesus também sofreu, 1 Pedro 4,1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Jesus também sangrou, João 19, 34, que diz, ora, pois Cristo que padeceu por nós na carne, contudo, um dos soldados lhes furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Ele morreu. 1 Coríntios 15, 3, que diz, porque primeiramente vos entregueis o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Isso aqui são o Dr. Harold Willmington demonstra Jesus Cristo na dimensão física. Ele passou também por coisas, sentiu coisas que nós também sentimos. E aqui está tudo descrito nessas palavras que foram lidas, que estão contidas dentro da Bíblia. Mas também ele fala da dimensão cognitiva. Cognitivo, essa dimensão cognitiva quer dizer que ele tinha a capacidade de adquirir e absorver conhecimento. E isso também está relatado aqui na palavra de Deus. Por exemplo, ele era sábio. Lucas 2, 40 e Lucas 2, 52, que diz, Lucas 2, 40, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E Lucas 2, 52 diz, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. E nessa dimensão cognitiva, ele também aprendia. Lucas 2, 46 e 47, que diz o seguinte, e aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E o Dr. Harold Willmington também fala da dimensão emocional. E diz assim, na palavra de Deus, ele amou, Marcos 10, 21. E Jesus, olhando para ele, o amou, ele disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Jesus também, na parte emocional, é demonstrado assim, ele demonstrou compaixão. Marcos 1,41, que diz, e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-lhe, dizendo, quero ser limpo. E ele também irou-se e entristeceu-se. Marcos 11, dos versos 15 ao 18, que diz, e vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração,
mas vós tendes afeitos covil de ladrões. E os escribas e os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E ele também, no seu sentido, na sua dimensão emocional, ele sentiu alegria. Lucas 10, 21, que diz: naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste todas as coisas sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Então aqui, o Dr. Harold Willmington nos dá evidências textuais da humanidade de Cristo. Isso aqui foi tido como um grande apanhado para quem tem dúvida da humanidade de Cristo. Mas agora nós vamos falar de Jesus Deus. O Filho nos é dado. Essa expressão, o Filho nos é dado, expressa o maior amor de Deus pelo homem. O ato de Deus dar o seu Filho por nós demonstra a grandiosidade, a imensidade do amor de Deus por nós. E tudo isso está demonstrado tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Na nossa revista está escrito assim: o testemunho das Escrituras. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento expõe de modo claro e sublime a divindade do Senhor Jesus. Observe no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós vamos discorrer em alguns textos que demonstram, que falam da divindade de Jesus, já demonstrada lá no Antigo Testamento, antes da própria vinda do nosso Senhor Jesus em forma humana à Terra. O primeiro tópico está lá em Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 diz: porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nesse texto, nós encontramos a primeira referência feita ao Verbo divino. Jesus só poderia ser redentor da humanidade porque, além de humano, possuía todos os atributos da divindade. O segundo tópico que eu quero demonstrar aqui está lá em Isaías 7,14. Isaías 7,14, que diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá, ele dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Será o seu nome Emanuel. Isaías, ele vaticinou, quer dizer, ele falou que a virgem conceberia, daria à luz a um filho, cujo nome seria Emanuel, quer dizer, Deus conosco. E esta profecia é uma clara referência ao Verbo, que se fez carne e que habitou entre nós, como diz lá em João 1,14. O outro tema que eu quero mostrar aqui, que está também, que fala da divindade de Jesus no Antigo Testamento, está lá em Miqueias. Está lá no livro do profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo de número 2, que diz assim, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cuja origem são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Quer dizer, inspirado pelo Espírito Santo,
além de anunciar, Miqueias, né, além de inspirado pelo Espírito Santo, além de anunciar o local de nascimento do Messias, que era Belém, ele também se referiu a ele da seguinte maneira: aquele cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quer dizer, Jesus, ele é eterno. Jesus, ele está lá, ele já preexistiu com o Pai, ele preexistia com o Pai. E Jesus, ele é eterno. Jesus, ele é o próprio Deus. Outra evidência também está no texto-alvo que nós lemos, Isaías 9:6, que nós lemos aqui, ó: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías atribuiu a Jesus nomes e títulos inerentes a Deus, como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Estas aqui são referências que falam de Jesus lá no Antigo Testamento. Mas também há evidências que falam do nosso Senhor Jesus no Novo Testamento, falados principalmente por João e por Paulo. No Novo Testamento, João, em seu Evangelho, apresenta-nos aquele que é divino. No Novo Testamento, João nos apresenta aquele que é divino. E ele tem vários testemunhos para justificar a divindade de Cristo. E aqui, ele fala, por exemplo, o testemunho do Pai. O testemunho do Pai, ele nos demonstra lá em João 8,18. Isso, no Novo Testamento, é João falando da divindade de Cristo. E ele fala através de testemunhos. E o primeiro testemunho que eu quero ler é sobre o testemunho do Pai. João 8,18 diz: eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. João fala também sobre o testemunho do Filho. João 8,14, que diz: respondendo Jesus, e disse: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Também há o testemunho pelo Espírito Santo. João 15:26. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Há também o testemunho, João fala do testemunho da palavra. João 1,45. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Há também o próprio testemunho de João Batista. João 1,7. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. E o por último, que João fala, é o testemunho das obras. João 10:25. E respondendo-lhes Jesus: vô-lo tenho dito, e não credes as obras que eu faço em nome de meu Pai? Essas testificam de mim. Então aqui João, ele nos demonstra dentro da sua palavra toda a divindade de Cristo, com testemunho do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da palavra dele e das obras de Cristo. Amém? E também há o testemunho no Novo Testamento de Paulo, do apóstolo Paulo. Paulo, ele estava convicto de que Cristo possuía a mesma natureza do Pai. Então, vamos observar alguns textos que evidenciam o que Paulo dizia, que Cristo, ele tinha a mesma natureza divina de Deus. A primeira evidência que ele nos mostra está lá em Gálatas 4, versos 4 e 5, que diz o seguinte:
Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Quer dizer, Paulo ele compreendia que havia um plano eterno a ser cumprido na plenitude dos tempos. Paulo também relata, sobre a divindade de Cristo, da natureza semelhante a Cristo, a de Deus, lá em Colossenses. Também na carta que ele escreveu aos Colossenses, em Colossenses 1:19 e Colossenses 2:9, que diz, Colossenses 1:19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E em Colossenses 2:9 diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Plenitude é aquilo que está completo, que está inteiro, que está sem espaço. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele era assim, ele era completo, ele era inteiro, ele era cheio de Deus, porque ele é o próprio Deus. Amém? E aqui o apóstolo, ele sabia que em Cristo residia toda a plenitude. Toda a deidade plena de Cristo era a mesma de Deus. O outro tema que ele aborda, outra palavra que ele nos demonstra, isso está lá em 1 Timóteo 3,16, que diz, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima, na glória. Um ser humano comum não poderia possuir a glória que haveria em Cristo. É isso que Paulo fala a Timóteo, que nenhum ser humano comum poderia possuir a glória que há em Cristo. E Paulo ele também fala a Tito. Tito 2, de 11 a 13, ele diz assim, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século de forma sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo afirma a Tito que Deus revelou a sua graça por intermédio de Cristo para dar salvação a todos, mas a todos aqueles que creem no nosso Senhor Jesus. Amém? Aleluia. O item 3, aqui na nossa revista, fala sobre vaticínios relacionados ao verbo divino gerado em um ventre humano. Irmãos, se nós não tivermos uma mente totalmente ligada com as coisas do céu, nós não teremos capacidade de compreender como o Filho de Deus foi gerado em um ventre humano. Se nós não mantivermos a nossa mente ligada com as coisas lá do alto, nós, da nossa forma humana, nosso pensamento humano, não teremos capacidade de compreender como o Filho de Deus foi gerado de forma humana. E a gente tem que estar muito alicerçado na palavra para crer, para acreditar. E além de tudo, ele foi gerado num corpo corruptível, mas ele não se corrompeu. O pecado não alcançou o nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós, como eu falei antes, se nós não mantivermos a nossa mente voltada para as coisas espirituais, para as coisas do alto, não teremos a capacidade de compreender como um Deus desceu da sua glória, foi gerado num corpo humano que é corruptível, mas sem se corromper, sem que o pecado
o alcançasse. Na nossa revista está escrito assim, ó, o Espírito Santo descerá. Gabriel, o anjo do Senhor, declarou: descerá sobre ti o Espírito Santo, como está em Lucas 1,35. Os editores de um Novo Testamento, os editores de um novo comentário bíblico, Novo Testamento, apropriadamente destacam a concepção virginal de Jesus e indica que ele é singularmente separado, o santo. A expressão que aqui é mais do que um título, é uma descrição da natureza sem pecado de Jesus. O nascimento ímpar é outra razão pela qual o menino pôde ser chamado Filho de Deus. Quando Maria declarou: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra, como está lá em Lucas 1,38, naquele momento o Espírito Santo ele desceu sobre ela, poderoso, sublime e excelso. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, dos versos 26 ao 35, relata, a conversa entre o anjo Gabriel e Maria, quando ele fala que ela tinha sido agraciada por Deus e que ela seria a mulher, escolhida por Deus, que daria a luz ao Messias. Mas esse evento, ele só se tornou possível porque Maria, ela se submeteu plenamente, à vontade de Deus. Ela creu na mensagem que o anjo lhe trazia. E isso, esse exemplo de Maria, nos serve também hoje. Porque muitas vezes a vontade de Deus ela não é feita, ela não é concluída, ela não é executada em nossas vidas porque nós não cremos. Se Maria não cresce, não acreditasse em Deus, ela jamais seria a escolhida para gerar o Messias. E isso nos serve muito de exemplo, como eu falei. Porque se nós queremos que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas, nós temos que crer, nós temos que acreditar. Nós temos que dar lugar ao Senhor e aceitar a sua vontade, aceitar a sua palavra, aceitar a sua mensagem que nos é dada todos os dias. Ela, Maria, ela teve fidelidade à palavra de Deus e ela também demonstrou disposição para obedecer o Espírito Santo. Quantos de nós hoje, nesses tempos difíceis ao qual estamos passando, pode demonstrar fidelidade à palavra de Deus e pode manter-se em obediência àquilo que o Espírito Santo nos diz? Será que nós estamos nos amedrontando com o que o mundo está nos impondo hoje? Tudo isso já é sabido de nós, que passaríamos por tempos difíceis, que passaríamos por tempos de aflições. E nesses tempos nós temos que manter a nossa fidelidade, manter a nossa obediência, a nossa fé, a nossa perseverança e esperança em nosso Deus. Porque aí sim a sua vontade se cumprirá em nossas vidas. Amém? O item 3.2 diz assim: a semente dará o seu fruto. A primeira profecia bíblica, que está lá em Gênesis 3,15, que nós já lemos, confirmada pela declaração do apóstolo Paulo no Novo Testamento, está lá em Gálatas 4,4, que nós também já lemos, destaca a semente da mulher como a fonte originária do Senhor Jesus. Nas palavras do teólogo Albert Barnes, isso significa, evidentemente, que o corpo de Jesus seria criado pelo poder direto de Deus. Não foi por geração ordinária, mas como o Messias veio para redimir os pecadores,
para fazer expiação pelos outros e não por si mesmo, era necessário que sua natureza humana fosse pura e livre da corrupção da queda do homem. Deus preparou-lhe, portanto, um corpo pela criação direta que deveria ser puro e santo. Isso, a palavra também nos afirma lá em Hebreus 10:5. Quer dizer, somente essa semente profética, imaculada, germinada pelo Espírito Santo, sem pecado, o nosso Senhor Jesus, que é essa semente, que veio para redimir toda a raça humana e nos dar a vitória sobre a semente do mal, que é Satanás. Essa semente, que é o nosso Senhor Jesus, que foi, como eu li ali, que é uma semente profética, imaculada, que foi germinada sem pecado pelo Espírito Santo, essa semente, ela deve germinar em nossos corações todos os dias. Sabe para quê? Para que o amor de Deus irradie tudo ao nosso redor. Então, Cristo, ele deve nascer em nossos corações todos os dias. Nascer em nossas vidas, em nossas atitudes todos os dias. Para que a gente possa demonstrar para o mundo todo o amor de Deus. Tudo aquilo que ele fez ao vir a essa terra a sofrer tentações, provações, a morte física por nós. E nós devemos agora deixar que ele germine, que ele cresça e floresça nos nossos corações todos os dias, para que a gente possa ser grato a ele e possa demonstrar ao mundo que está ao nosso redor a gratidão que nós temos por tudo aquilo que ele nos fez. Amém? No item 4 da nossa revista, nós já estamos indo para o final, está escrito assim: Jesus Cristo, plenamente divino, plenamente humano. Ao se afirmar que Jesus é divino, portanto, está se dizendo que ele possuiu em si a plenitude da divindade. Está dizendo que ele é Deus, o ser supremo e sobrenatural, que criou e sustenta o universo. Esta é a ideia encontrada lá em Colossenses 2:9. Nós até já lemos, né, que diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quer dizer, habitava em Jesus, no seu corpo, toda a divindade de Deus. John Wesley, ele comentou que toda a plenitude da divindade permanece nele constantemente. Ele também disse que todos os crentes são cheios de toda a plenitude de Deus. Mas eu creio que toda a plenitude de Deus se mantém em nós sempre que nós buscamos a presença de Deus. Então, nós buscando, nos preparando a cada dia para sermos completos da plenitude de Deus, então nós alcançaremos essa plenitude dos tempos, buscando ao nosso Deus como o nosso Senhor Jesus era completo da divindade de Deus. Nós devemos, no nosso viver diário, também buscar essa plenitude em Deus, buscando uma comunhão maior com o nosso Deus e sermos completos, cheios como o nosso Senhor Jesus foi aqui na terra e é de nosso Deus. E nós devemos buscar isso. E John Wesley disse que ele, né, que nosso Jesus, ele era completo e ele permanecia completo da divindade. E por isso nós devemos nos permanecer buscando sempre a presença de Deus, para ficarmos sempre completos da plenitude da divindade do nosso Deus em nossa vida. Amém?
o item 4.1, o último item aqui da nossa lição, ele diz aqui, o depoimento da teologia. E diz assim, o colegiado de teólogos cristãos manifestou acerca da doutrina fundamental da fé cristã, a união de duas naturezas do Senhor, Jesus Cristo, a humana e a divina. Então, lá no Palácio de Savoy, em Londres, cerca de 200 desses colegiados, desses delegados, de cerca de 120 igrejas, participaram de uma conferência. Essa conferência foi feita lá no Palácio de Savoy em 1658. E eles acordaram o seguinte, né? Eles acordaram por unanimidade acerca da confissão de fé, de disciplina e de ordem. Eu vou ler agora para vocês essa declaração, a declaração de Savoy. Eles disseram o seguinte, eles acordaram o seguinte: o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância e igual ao Pai, quando chegou à plenitude dos tempos, tomou sobre si a natureza humana, com todas as propriedades essenciais e enfermidades comuns, embora sem pecado. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela, para que duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, fossem inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Esta pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mas um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Essa declaração feita por esses 200 homens de 120 igrejas resume simplesmente em simples palavras o que nós lemos nessa lição. Da divindade, da humanidade, do nosso Senhor Jesus Cristo, do seu grande feito por nós, por descer da sua glória, morrer por nós, simples pecadores, e nos dar acesso direito ao nosso Deus, porque ele se tornou o mediador entre Deus e o homem. Para concluirmos, Romanos 5, 12 e 18. Deus fez-se homem porque o pecado entrou no mundo por intermédio de um homem. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá a vida. O ato do nosso Senhor Jesus de descer da sua glória e morrer por nós, pecadores, para nos dar a salvação diante do nosso Pai. Deus fez-se um homem para salvar o homem. Deus fez-se um homem assumindo a forma de servo, para reconciliar consigo o mundo. Enfim, Deus fez-se homem para tornar os filhos do homem filhos de Deus. Eu agradeço a Deus por esse tão grandioso ato de descer da sua glória e morrer por mim e morrer por você, um simples pecador, que ainda continuamos pecando, mas que também sabemos reconhecer e pedir perdão ao nosso Deus pelos nossos atos, pensados, falados e de ações, e que venhamos sempre reconhecer esse ato que o nosso Deus fez por nós, que é de amor intenso, que Deus nos deu o seu Filho para morrer por nós. Eu agradeço a Deus por isso, agradeço a Deus pela vida de vocês,
Peço que essa aula tenha sido bem esclarecedora, que vocês possam se alimentar com essa palavra e que possamos estar firmes nesses tempos difíceis, mantendo a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança em um Deus tão grande e poderoso e único e verdadeiro. Amém? Que Deus abençoe a todos, que fiquem na paz, que Deus os abençoe. Amém?